fazer? Fazer o quê? A gente só gosta que o presta. Vamos falar de Cazuza? Vamos falar de Cazuza. Eu amo o Cazuza. O Cazuza, ele é gay. Gay, que feio, né? É amor. Aí, não, eu adoro Cazuza, cara. Eu quero amor, sabor de fruta mordida. Ele é viadão, ele era ele eu acho que viado é o Good Charlie, falando toda. E ela prefere Renato Russo. Quem vai Euzinha. É um chato. Eu não gosto dela. É a música dele assim, é legalzinha. Eu não Cazuza é um ridículo e morreu de AIDS. Você não tem o meu respeito. Você não tem o meu respeito. Quem disse que eu quero teu respeito? Não quero. Não quer, não? Quero. Acho bom, porque vocês estão me dando mal. Você tem que dar um mal. As pessoas, elas estão... Realmente, amanhã é sexta, ninguém vai pra escola. Deixa eu gravar aqui. O que vocês têm a dizer sobre o dólar? O dólar é do mal. Vocês não têm. Dólar é do mal. Como assim dólar do mal? Como assim o dólar do mal? Ah, é mesmo? E Lucas, o que você acha disso? Canta aí. Vocês estão falando tudo hoje? A anta da Sueli excluiu. A gente está tentando fazer o outro à altura. Mas não tá legal. Olha lá, Sueli, culpa é tua. Não tá legal. Ó, o cara do rosto. A raiz capilar. Não tá legal porque eu tô aqui no vídeo, né? Isso tá horrível. E para de me filmar. Vai passar e para de me filmar. Essa é a Aline. Cara, olha a pulseira dela. Eu vou tirar a pulseira dela, é uma maneira. Esses são os meninos da sala. Eu não postaria o meu blog Lorena! Tá bom. Ó, esse vídeo não tá legal. Como que eu salvo? Como você excluiu o quê? Não sei, pera, como que eu faço isso?